Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aí, seja também muito abraçado ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo do Grupo Espírita Francisco de Assis. Um dia lindo, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Estamos nós aqui de voluntários, trabalhadores do Cristo, para que a gente possa aí estar semeando nos nossos corações e nos corações de outras pessoas encarnadas, desencarnadas, essa mensagem, né, que vem para poder nos aliviar a alma, as dores físicas, as dores da alma. Então, nós estamos aqui para a gente, né, aproveitar esse bálsamo que é esse momento. Não só nós, mas até outras pessoas que assistam depois a gravação. Então, estamos dando início ao nosso estudo. Estou aí contribuindo hoje porque Sandro não pôde estar. Joubert já está na pilotagem lá, e é uma senhora pilotagem, gente, porque só quem está nos bastidores sabe como é que é o desafio. Bota a música e põe gente para dentro e faz não sei o quê. É tenso. Então, a gente vai dar início aí com a nossa leitura da mensagem que o seu Evaldo escolheu, uma mensagem muito bonita. Vamos prestar muita atenção, que ela tem muito a ver com esse capítulo de hoje. Vamos prestar atenção. Hoje a gente vai ler o item 57, Por um Agonizante, capítulo 25, 28, né? E a gente vai falar sobre o item 57, Por um Agonizante. João, compartilha a mensagem para seu Evaldo, por favor. Seu Evaldo, pode ir destravando seu microfone, por favor. Pronto. Gilberto vai aumentar aí para a gente? Só um instantinho. Bom? Mais um pouquinho, Gilberto, por favor. Aí. Ok. Seu Evaldo, a hora que o senhor puder e quiser, por gentileza. Pois não. Bom dia a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada Transformação. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o despreendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em pleno, grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade, como com o Cristo, devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas
caminharão às tontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatórias e, ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem desde hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Lindíssima mensagem, seu Evaldo. Gratidão por ter escolhido, tá? Gratidão. Bom, a gente, então, deseja aí um bom dia, principalmente a quem chegou agora. Vamos, então, nos prepararmos para a nossa prece de abertura? Vamos entrar nessa conexão que a gente já está, bem antes, já foi convidado para todos nós. Eu não sei vocês aí, mas eu aqui estou ao som dos pássaros, de uma música de fundo. Então, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos sendo abraçados pelos nossos amigos espirituais, além dos nossos que já estão ao nosso lado. Esses amigos espirituais do Grupo Espírita Francisco de Assis, que agora se dividem em cada lar aqui representado, para nos intuir, nos orientar, para nos fortalecermos uns aos outros, que é o maior propósito quando a gente se reúne. Estamos aqui para contribuir com o crescimento próprio e o crescimento uns dos outros. Vamos ser gratos a Deus, esse Pai misericordioso, que nos deu nesse momento a oportunidade dessa portinha que é a reencarnação, para que pudéssemos aprender, colocar em prática nessa escola divina. Agora, nesse momento, que a gente possa se beneficiar com essas luzes que estão sendo derramadas a cada um de nós, que aproveitando toda essa ambiência, todo esse esforço desses amigos, estejamos com os pensamentos conectados para absorver o que é melhor para nosso corpo físico e o nosso espírito. E assim, agradecidos somos por dar início a mais um dia de estudo. Pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a todos os trabalhadores que hoje comemoram o Dia do Trabalhador, quantos em situações vulneráveis e sofrimentos, para abastecer as suas famílias. Olhe por cada um deles. Abençoe ainda, Jesus querido, os nossos amigos que estão sempre aos domingos conosco, mas que não puderam estar aqui, aos voluntários encarnados e desencarnados do nosso grupo espírita, e nos permita, Mestre, nos envolver nesse momento, nesse estudo que inicia. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, segundo aqui nosso estudo de hoje, que nós vamos ler aí o capítulo, né,
28, a gente está na coletânea de preces espíritas, vamos fazer a leitura do item 57, a prece por um agonizante, e nós temos a Ana Lúcia, que vai fazer a nossa contribuição da leitura. Aninha está aí, não está, Aninha? Ei, estou aqui. E aí, se você puder, então, nos contribuir com a sua leitura, e caso queira fazer logo em seguida um comentário, pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Bom dia a todos. Prece por um agonizante. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem tem um pé neste mundo e um no outro. É penosa, às vezes, essa passagem, para os que se apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, os laços são menos difíceis de desfazer-se, e os seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, está ligada ao corpo apenas por um fio, enquanto, no outro caso, ela se mantém presa ao corpo por fundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho de separação. Veja-se adiante prece pelos espíritos doentes e obsediados, o céu e o inferno, segunda parte, capítulo 1, a passagem. Obrigada. Bom, o que acontece? Eu, assim, sou iniciante, né? Eu escuto muita palestra, eu leio bastante as coisas que eu tenho aprendido muito, sou muito grata por isso, né? E esses assuntos, eles me são bem difíceis, eu confesso, né? Assunto morte, né? Já até falei isso outras vezes quando estudando com a Mônica. Eu tenho melhorado muito. Eu tenho conseguido falar nesse tema, eu tenho conseguido abordar esse tema com as pessoas, e a minha gratidão é imensa por isso. E quando comecei a ler esse tema, eu fiquei pensando muito assim, quando a gente coloca a nossa vida, né? Eu fiquei pensando, se eu tivesse que me desligar hoje, como eu estaria, né? Como que estaria a minha mente? Como se eu estaria pronta ou se eu estaria tão apegada à minha imagem, às coisas que tem à minha volta, ao meu clã familiar e aos bens materiais, tudo que se tem nesse mundo. E se meu amor ele era mais pelas coisas que eu tenho aqui ou por Deus, né? E é muito difícil você pensar nesse assunto, mas também, por outro lado, é muito difícil. E aí você vê que todas as dificuldades que você passa, né, na vida, elas são momentâneas. E que vai muito importar, e cada dia mais eu vejo isso, e sou grata, e Deus é tudo. E Deus é o caminho, Ele é a verdade. Então, quando uma pessoa nesse tema, né, da agonia, eu já passei por essa situação de acompanhar uma pessoa assim, o primeiro momento é correr. Sai fora, de perto, né? Quem não tem o conhecimento como eu. Mas algo te chama e você volta e você faz o que é certo. Estou aqui, olha no meu olho, eu não sabia, não tinha tanto conhecimento, né? Tem um pouquinho hoje, mas eu olhei no olho da pessoa e disse, eu te amo. E vai em paz, entendeu?
Vai que eu vou ficar por aqui, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, a prece nesse momento, seja uma pessoa com a carga muito grande negativa, ou seja uma pessoa que está se desprendendo na paz, a prece ela é fundamental, né? E isso a gente vê isso, eu aprendo isso demais com vocês. Tá bom, meus amores? Obrigada. Ana, a gente que agradece. Essa situação de sou iniciante, eu queria entender assim, quem é que não é iniciante? Todos nós somos no tempo todo. Olha, primeiro deixa eu dar um bom dia para o Antônio que chegou aí. Seja bem-vindo. Então, suas palavras foram lindas, do seu coração, e isso que é o mais importante que eu percebo, Ana, dentro do estudo. Quando a gente... Olha só o que você disse. Você já falou sobre transformação. A mensagem inicial que o seu Evaldo escolheu, transformação, ela, quando a gente pega no dicionário significado, está escrito lá, fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro. Você antes não conseguia falar sobre morte. Com estudo, com dedicação, trabalhando o estado de consciência e exercitando na ação, hoje já é um pouco mais confortável o tema. Então, o que você não consegue conquistar mais daqui para frente? Esse é o poder da transformação, transformar em ação. É por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que é importante a gente falar sobre esse capítulo da prece por um agonizante, porque aqui é um momento de passagem e é um momento importante para que a gente possa entender o porquê estamos, qual é a nossa missão, e não só essa questão muito voltada ao materialismo, porque ainda existe muito esse processo, né? E esses laços, conforme essa nossa dedicação, entrega, você vê que ele não fala em nenhum momento que é mais ou menos para um ou para outro, não existe uma escala, nenhuma história, cada um carrega a sua história. E a forma como a gente vai estar, né, direcionando cada processo desse. Então, quando ele até comenta, né, apenas um fio liga, então, a alma ao corpo, enquanto, no outro caso, profundas raízes a conservam presa ao corpo. Vai depender muito de várias questões relacionadas a como eu me apego a esse corpo físico, como as pessoas estão contribuindo nesse processo. Daí a importância da prece nesse momento que está fazendo essa passagem. Eu tenho um caso, eu acho que eu já comentei aqui, de uma situação de um amigo que ele estava no processo de desencarne. Eu acho que eu já falei aqui, eu falo tanta coisa, tanta gente, em tanto lugar, gente, que às vezes até me perco. E a gente estava acompanhando há 2 anos o caso dele de câncer, ele estava em metástase, né? Não necessariamente todo caso é assim, mas no caso dele, ele até estava com previsão médica de 6 meses. Ele ficou 2 anos. Olha como a gente não pode mensurar nada. E com qualidade de vida. Ele teve uma qualidade de vida razoável, né? Equilibrada, médico, a família maravilhosa. Até hoje eu tenho muito contato com eles. E ele, no último mês, a situação dele agravou e aí ele teve que ser internado. Eu até falo como ele me ensinou, e eu sempre... A ligação que a gente tem com as pessoas, independente do processo, independente de status, de religião, você tem algo que você consegue perceber no outro e aprender para você. E uma das coisas que eu aprendi muito com ele foi o otimismo. Essa visão aqui na mensagem inicial fala sobre isso, né? Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre, né? De vez em quando não, o otimismo e a confiança. Então, como ser otimista e confiante no momento em que ele estava agonizante? E em todos os momentos, desde o primeiro dia que ele entrou no hospital até o 30º dia,
Esse amigo, ele nunca reclamou, ele nunca falou frases de que, muito pelo contrário, ele falava estava tudo bem, que ele estava... E a gente sabia que o estado dele estava agravando. E teve na última semana, ele não estava bem, e ele já não falava mais, ele estava entubado, e quando eu cheguei conversando com ele, ele fazia o sinalzinho de ok. Ele podia estar, né, em outra fase, mas ele fazia, ou seja, era a fala dele otimista. E eu estava em casa num dia, foi dia do feriado da Consciência Negra. Eu não ia visitá-lo, mas eu sabia que o estado já tinha agravado tudo. E faltava 30 minutos para acabar a visita, me veio aquela mensagem para eu visitá-lo. E eu fui até lá, até na época o meu ex-marido. Ele também falou assim, deu vontade de visitar fulano. Falei, caramba, acabei de pensar nisso. Ele, vamos então correndo. E a gente conseguiu chegar faltando 10 minutos para encerrar a visita. A menina não queria deixar. Aí eu falei que eu era psicóloga da família e tudo mais. Ela liberou a minha entrada. E quando eu cheguei, a cena era de desespero da família, o que é natural. A gente precisa... Lenilson fala uma coisa que Lenilson eu carrego pro resto da minha vida. Eu falo para todo mundo: tudo é natural, tudo é natural. Morrer é natural, ficar doente é natural, nascer é natural. E a família estava, né, naquele processo e presa a isso de se recupera, você vai ficar bem, um sofrimento muito grande. Quando eu entrei, eu pensei, o que me resta fazer é uma prece. E eu lembrei nesse capítulo dele, porque a primeira coisa que eu fiz foi elevar o pensamento para que fosse feito o melhor para ele. E não levou segundos. E ele veio a desencarnar. A família entrou em desespero e tudo mais. Mas, gente, como é importante contribuir com esse processo em todos os estágios. Por exemplo, a gente vai no velório, a gente manter realmente uma vibração positiva por quem está ali. A gente percebe, né, que existe muito tumulto, muitas conversas paralelas, e é um momento doloroso para a família, para aquele que, né, desencarnou. Então, assim, a gente precisa começar a estar com a atenção focada para aqueles momentos que são necessários a nossa intervenção. E a prece, o poder da prece é incrível, é inevitável. Então, eu lembro também, nesse processo, né, desse capítulo, do Beto falando sobre, porque ele até comenta, para aqueles cujos pensamentos buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que os prendem à terra, e nada tem de doloroso os seus últimos momentos. Então, quanto mais apego, pessoas, bens materiais, mais desafiador é, mais desafiador é. E lembrar que, voltando à mensagem inicial, quando diz, né, que nós, o túmulo numa esfera é berço em outra. Todos nós vamos para esse berço. Seremos, né? Como tem uma mensagem bonita do médico quando encontrou a menininha, né? Que estava lá também enferma com câncer. E ela fala, tio, para mim, a morte é como se eu estivesse dormindo na sala e meu pai me pegasse no colo e me colocasse no quarto. Então, ver nesse olhar da criança, nesse olhar singelo, a possibilidade da gente só transformar, passar para outro estágio, para outro momento, com a bagagem que você está carregando. A Ana falou isso, né, Ana? Eu começo a me avaliar. Tá, se hoje eu não estou mais aqui encarnada, que bagagem é essa que eu estou levando? Que ações? Não adianta sofrer pelo passado. Vamos, né, começar a trabalhar agora e fazer um novo fim. O que eu posso fazer no dia de hoje? Bom, isso aí foi só para pincelar. E eu queria ouvir agora os universitários. Eu estou
no celular, gente. Então, assim, quem quiser, destrava aí o microfone, faz o comentário. Eu não consigo ver todo mundo, não. Bom dia, gente. Posso falar alguma Dia! coisa? Pode, Alê. Essa prece por um agonizante é muito importante, tanto para nós que ainda estamos aqui na caminhada da vida terrena, quanto para o espírito que se encontra consigo mesmo, né, num momento doloroso, talvez doloroso, né, teoricamente, devido ao processo desencarnatório que ele possa estar enfrentando. O Evangelho, ele nos orienta muito quando ele fala que esse processo pode ser doloroso ou não, né? Mas ele, nenhum momento, doloroso que nós dizemos aqui é para a alma, né? Assim, naquele momento da família, como você mesmo disse agora, que às vezes a falta desse entendimento gera um desconforto, uma sensação de separação, né? Passa um filme na cabecinha de cada um, e, e é muito interessante isso, avaliar, não é? Nesse instante em que a alma está passando por esse processo desencarnatório, seja por vias naturais, né? Assim, um processo de uma doença, ou mesmo uma morte súbita, a gente analisa a elevação dos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em uma prece. Essa prece, ela se torna um instrumento muito poderoso para nos acalmar a todos, nos equilibrando em sintonia com a assistência que se faz tanto aos familiares, aos amigos, quanto ao espírito que retorna à pátria espiritual, como você bem disse. Aqui é o túmulo e lá é o berço. Então é bonito essa informação tão precisa da continuidade da vida, a vida. Então nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de vida. A vida aqui com o corpo e a vida espiritual sempre. Então, essa prece é um bálsamo, porque o espírito, mesmo que ele não tenha esse entendimento que felicita os nossos corações, mas ele é envolvido por essa atmosfera aconchegante que eleva forçosamente o seu espírito a acreditar no Pai. O Pai que recebe, o Pai que conduz, o Pai que auxilia. E esse Pai é assessorado pelos espíritos amigos. Quando a gente se sente aqui, por exemplo, acompanhados como estamos dos espíritos amigos, e nós estaremos sempre. E aí o Evangelho nos orienta ainda mais. Esse apego que nós temos, olha que bonito que eu acho isso, quando ele nos orienta assim, como nós devemos nos conduzir nessa trajetória nossa encarnada. É lógico que precisamos da matéria, nós somos corpo também. E na medida de sermos essa parte corporal, carnal, a gente precisa se vestir, se alimentar, trabalhar. Então gera a necessidade da matéria, mas não do apego. Então, sabermos espíritos é sabermos que tudo isso é momentâneo e tem uma relativa importância. É uma educação. Eu digo que a gente aprende a formar hábitos. Assim como a gente levanta e se arruma com hábitos mecânicos, né? Pentear o cabelo, escovar, lavar o rosto, a gente começa a criar hábitos da alma, a criar hábitos que vão nos auxiliar na nossa caminhada, como encarnados e desencarnados. Então, depende do nosso foco, aonde estavam focados os nossos interesses. Se nós nos apegarmos muito ao que temos, à nossa cadeira predileta, a nossa roupa maravilhosa, que a gente não quer deixar nem para um filho, o nosso sapato, as nossas joias, se nós nos apegarmos muito a isso, a nossa casa, a nossa morada, a decoração que demos a ela, e não sabermos realmente que tudo isso é um empréstimo,
e que nós vamos ter que passar para outras mãos, porque é sadio que passe para as mãos devidas, porque não cai nas mãos erradas. Olha que bonito a gente saber de tudo isso. Cai nas mãos certas, então isso é um alívio. E mesmo na vida, a gente já ir se desprendendo, é gostoso doar, é gostoso. Nossa, eu não estou usando isso, deixa eu dar para quem pode, para quem precisa se vestir, para quem precisa desse objeto. Então, isso parece pouco, mas não é. Você já vai educando o seu espírito para momentos de separações mais significantes. E aí a gente sempre se apega ao seguinte: é doloroso esse momento? E aí vem o Livro dos Espíritos. E na questão 154, pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Porque nós sabemos, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. E no momento do desencarne, o perispírito ainda continua junto do nosso espírito. A separação é do corpo, com esse fio que vai separando, não abruptamente. Não é como ele fala aqui no Livro dos Espíritos, não é como se o passarinho saísse da gaiola abruptamente, mas ele diz que é gradativamente, suavemente, é um processo que vai sendo feito com os espíritos amigos que nos assistem, devagarinho, para que seja suave e não cause esse desconforto. Então, nesse processo que vai se desligando, é o processo que vai criando o quê? O entendimento. O entendimento, o amparo. Agora, como na doutrina nunca é 1 mais 2, 3, não existe regra, então a cada um será dado segundo suas obras. A gente vê que é uma coxa de retalho que vai se unindo harmonicamente. Então, nós vamos ter esse entendimento de acordo com o nosso processo evolutivo. E nós vamos passar por esse momento de acordo com o que nós viemos caminhando. Então, vamos acertar o passo. Olha que bonito, estimula a gente a querer o que você disse, o que o senhor Evaldo disse, o que a Ana disse, transformar. Vamos nos transformando. E aí, a gente, às vezes, assim, quando acompanha um ente querido nesse processo, como acontece com todos nós, é tão bonito a gente sentir o valor e a eficácia da prece, porque a gente sente que a atmosfera do ambiente muda totalmente e traz um conforto muito grande para aquele que a gente acompanha nesse momento. Então, dirigir o pensamento a Jesus, pedir para que aquela alma caminhe com passos seguros e chegue ao plano espiritual, envolvida por essa luz, por esse conforto da assistência, é muito importante. E aí surge aquela pergunta, né? Por que nós não admitimos abreviar a morte? Por que nós não admitimos a eutanásia? A pessoa sofre tanto, meu Deus, vou abreviar esse sofrimento. Por quê? Porque com todo esse entendimento que o Evangelho nos traz, o Livro dos Espíritos, a gente percebe que esse momento em que ele está sendo envolvido por aquela doença, por aquele agravamento, por aquela situação, que às vezes não é doença, é um acidente, alguma coisa, esse momento é preciosíssimo para o espírito. Ele vai adquirir riquezas espirituais que a gente não tem ideia do que isso será no seu caminhar, na sua evolução. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, é a prece. E fazermos por ele também tudo o que tiver ao nosso alcance. Um médico paliativo, que às vezes é o que atua muito nesses momentos, né? Traz conforto à família, no entendimento e ao paciente. Levar a medicação necessária, tudo que a pessoa desejar, todos os gostos que ela deseja, que ela receba de nós o carinho de todas as formas, materiais, físicas e, sobretudo, espirituais. O nosso pensamento, o nosso envolvimento mental e espiritual deve ser muito equilibrado neste momento. E aurir forças para nós também do alto para enfrentar isso tudo com equilíbrio, que eu acho que é a palavra que eu mais persigo
nessa existência, é a coerência e o equilíbrio. A gente precisa unir a Jesus nesse sentido. Muito obrigada. A gente que agradece, Alessandra, a sua contribuição. Como é importante a gente falar, você falou da coxa de retalhos, né? No Missionários da Luz, até Beto comentou, se eu não me engano, semana passada, sobre a reencarnação de Segismundo. E lá a gente vê a importância disso, da costura, né, dos fios. Olha que coisa mais linda, gente. E como um retalho, né? Você está lá, vai lá, costura, costura. Então, eles fazem essa ligação. Eles não vão nos abandonar na hora que essa costura estiver rompendo os laços. Então, assim, o trabalho todo que existe para preparar a nossa reencarnação, cada um de nós foi preparado por essa espiritualidade amiga com tanto amor, tanto carinho, esse processo, que é natural no desencarne eles também estarem ali de alguma forma contribuindo. Daí tantos casos de situações, né, de pessoas que estão lá, que chega e que na hora da prece, ou alguém que se afasta do doente para que possa, né, essa ambiência do desenlace começar a acontecer. Isso tudo é muito, muito importante. Gratidão, tá, Alê? A Isabela, acho que escreveu aqui. Sandra, obrigada, Sandra. A Alessandra, pelas palavras, porque é tão bonito ela falar que a gente aprende um pouquinho com ela, alguma coisa, né? Às vezes você está tão assim, mas ela fala tão gostoso, é umas palavras tão gostosas de se ouvir. Obrigada, obrigada mesmo. E cada domingo a gente aprende um pouquinho com você. Obrigada, Alessandra, pelas palavras, tá? Adorei. Eu agradeço o carinho, mas eu recentemente tenho passado por momentos assim. E a gente vê como é importante o que a gente estuda, a gente colocar na prática. E isso alivia o coração. E eu sou muito grata à doutrina dos espíritos por isso, por essa visão tão grande, ampliada e que sustenta os nossos passos em todos os momentos. Então, quando eu compartilho isso, eu compartilho com muita alegria, porque me faz muito bem. E eu agradeço o carinho de todos. Muito obrigada. Muito bom. E a gente aprende um pouquinho com você. Obrigada. Eu também estou sempre aprendendo aqui, viu? Muito. Gratidão, Edmeia, por seu depoimento também. Realmente, você está falando que está no nosso coração. Isso aí. Muito grata a todos vocês. Bom, a gente tem alguns minutos aí, a gente vai passar para o Beto, de uma forma mais rápida. Alguém mais quer comentar, para a gente poder, né, todo mundo aí dar a sua participação? Alguém quer poder incluir mais alguma informação? Mônica, aquela lição do Cristo, não ajuntei tesouros na terra, mas no céu, onde os ladrões não roubam, nem a ferrugem, né? Ela é muito pertinente, creio eu, para que nós, ao longo do nosso processo reencarnatório, não caiamos novamente, porque a gente já deve ter passado por isso outras vezes, já fomos agonizantes nas nossas outras desencarnações, para que dessa vez, eu estou falando hoje, 1º de maio de 2022, século XXI aqui, para que nós, quando formos desencarnar desta vez, não sejamos tão prisioneiros desse mundo. Aí a gente pode citar Jesus em vários ensinamentos, estar no mundo sem ser do mundo, e tem uma série de outras coisas. Me recordou aqui a FEESP é uma das federações, é uma das 4 federações lá de São Paulo, né? Lá são 4, e agora acho que são 3, não sei, mas houve uma unificação lá. E lá tem um livro do Bezerra de Menezes que fala do desencarne dele. Que no desencarne de Bezerra de Menezes estava toda a Federação Espírita, aqueles primeiros grupos, né, que trabalharam na FEB,
né? Aquele grupo primeiro, Saião, Leopoldo Cirne, Frederico Pereira Júnior, que fez a psicografia, a única psicografia que foi aceita de Kardec foi a do Frederico Pereira Júnior. Depois eu posso compartilhar o livro essa psicografia no grupo Amigos do Jefa, que o Kardec falando que vou voltar em terras brasileiras. Ele já falando que ia reencarnar no Brasil, uma série de outras. Né? E aí, nesse livro, fala do desencarne do Bezerra, e ele se manifesta no sepultamento dele, através de um irmão médium, e ele fala: vocês estão chorando por quê? Eu estou aqui com vocês, a gente está vivo, a gente está junto, em mãos dadas. Quer dizer, é o único caso que eu já li, que eu já vi, que o chamado morto vem consolar os chamados vivos, porque ele se manifesta e consola a capacidade desse espírito. Não é à toa que Maria chamou ele. É o Kardec brasileiro, ele é o médico dos pobres, discípulo de Maria, ele tem uma série de... E ele é chamado doutor, né? A gente continua... Ele já desencarnou e a gente continua doutor Bezerra. E ele tem um trabalho, independentemente da nossa... Ele, independente de religião, ele faz um trabalho, porque eles já estão no nível de amor que já superaram todas essas questões que a gente divide de religiosidade, né? Aqui é assim, aqui é assado. Eles estão no nível do amor, ele já está naquele nível já que a gente ainda não a gente está alcançando, né? Então, eu acho curioso esse fato do Bezerra e lembrar para que nessa encarnação a gente não fique... E aquele filme, Os Outros, né? Com a Nicole Kidman, que é um filmaço, é um dos filmes mais impactantes que eu já vi, de casos de desencarnado que ainda continua preso aqui às questões materiais, né? Que é o caso do... Ele fica agonizando por décadas, ou alguns até mais do que décadas, porque ainda se considera nesse contexto aqui, não conseguiu sair desse contexto aqui. A gente precisa se preocupar mais com isso. Obrigado. Ó, Gilbert, bacana você ter trazido... Eu não conhecia também essa passagem aí com o Bezerra. Eu admiro demais, né? Todo o trabalho que ele desenvolve ainda. E uma outra coisa interessante, né? Quando até você lembrou essa passagem, não junteis na terra, né? O ouro, prata. Bom, uma coisa interessante, né? Não juntar, não é só essas coisas materiais, né? Mas o próprio apego a pessoas, a tudo, né? Que a gente, né? Beto com certeza vai lembrar desse caso e vai comentar. Depois comenta você, Beto, porque a memória não é boa como a sua e do seu Lima, não. Mas que ele fala do caso, né? Na mesa mediúnica de um irmão que estava pegando a cadeira dele. Ele estava lá injuriado, porque a cadeira era dele e estava usando a cadeira dele. Se não me engano, a história é essa, né, Beto? Essa eu tenho que colocar aqui na minha primeira folha do Evangelho, que eu tenho as histórias de Beto. Eu tenho 2 folhas de histórias. Fora que eu vou esquecendo e vou colocando. Mas como é importante a gente ter cuidado em relação a isso. Só que a gente precisa separar também, gente, que é natural a gente, ainda pelo nosso estágio, a gente passar pela dor né? Da pessoa que está agonizando e que a gente ama, né? Ou uma pessoa até que você não conhece. Nossa, ontem eu estava vendo a imagem lá de uma criancinha sendo carregada no colo da guerra. Então, assim, eu não tenho nenhum laço com ele enquanto família, mas meu laço é espiritual. Então, assim, eu imagino a família, eu imagino ele. Então, assim, como é importante a gente entender esse processo dos laços e o que está cabendo a nós para contribuir, né, com essa história. Bem legal. Mais alguém quer fazer aí o comentário? Só destravar. Mônica, só fazendo Sim, 3 depoimentos. São depoimentos. Eu e o Beto,
ele pode confirmar isso. Nós fomos convidados a visitar um companheiro lá na estrada da base. E tudo bem, quando foi no outro dia, após a nossa visitação, ele desencarnou. Realmente, a alma deixou o corpo. Outra oportunidade, o pessoal era da Batista, mas ele sabia que eu era espírita. Então, eles me convidaram para fazer uma prece lá a um dos pacientes do hospital, que era parente deles. E nós fomos. Então, tinha uma senhora que ela disse, ô Lima, faz uma prece nessa aí, que não tem ninguém que venha. Aí tá, nós fizemos. Isso foi no domingo. Numa terça-feira, nós recebemos a notícia que aquela pessoa que nós tínhamos feito a prece, ela tinha abandonado, deixado o corpo. E outra pessoa aqui também da casa nos convidou, e no outro dia, ou seja, a prece é isso na hora da separação, né, do corpo, do prelúdio da separação, da agonia. É que você chama os amigos, os espíritos encarregados desse trabalho para fazer esse trabalho. Há uma harmonia no setor, na casa, e então eles conseguem vir, entendeu? Porque torna-se um desespero tão grande nesses momentos que eles não têm como, entendeu? Se aproximar. Então, a prece, naquele momento, ele equaliza tudo, harmoniza tudo, e então eles podem chegar. Inclusive, existem almas que elas próprias, pela sua moral, elas mesmas começam a desatar os próprios nós que prende o cordão prateado ao corpo. A própria alma ela começa a fazer esse trabalho. Ou seja, dependendo da moral de cada um. O Cristo, no livro de João, ele diz, aquele que crê em mim, embora morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Isso é um transtorno para a maioria de nossos irmãos. E ele diz, na hora do desenlace, ele diz, não, Jesus disse que eu creio nele e eu não vou morrer. E não consegue. Entendeu? Por esse chamamento, essas coisas, como todas as irmãs, o irmão, fez as suas exposições, tudo coerente, altamente expressivas nesse campo do desenlace, nesse momento crucial, que vai depender da moral de cada um. A própria mensagem de abertura, que ele disse que cada um tem o seu momento de passagem, o seu portal de entrada, de acordo com os seus processos morais. É imperioso que nós entendamos isso. E aí, então, no momento da partida, a coisa vai se tornar mais tranquila, mais suave. Obrigado para vocês. Muito bom, seu Lima. É sempre um prazer ouvi-lo. Isso mesmo. E como é importante a gente entender essa questão que você até pontuou, né, de tantas, mas do próprio espírito ter essa maturidade, ele conseguir, né, desfazer esse laço, que a gente até pensa assim, né? Como? Com uma tesoura? É o pensamento. Olha o poder que o pensamento tem na nossa existência, né, infinita. Ou seja, é o teu pensamento, é a sua propriedade do espírito. Ele pode, sim, contribuir, mas ele também pode fazer você ficar agonizando o processo. Então, como é importante isso, né? Gratidão, Agora, seu Lima. foi por isso que Jesus falou essas coisas, para que a pessoa se evangelize. A pessoa evangelizada, no momento do seu desenlace,
ele não sofre tanto, não tem tormento, não tem nada. Ou seja, é até bom. Eles acham bom essa passagem, porque a partir do momento que você começa só a tua passagem na Terra para a aquisição de bens materiais, sem olhar para cima, bom, precisamos das coisas materiais, mas não coloquemos essas acima das espirituais. Exatamente. Muito bom. Gratidão, tá, seu lindo? Bom, mais alguém quer comentar aí? Tudo bom, gente? Bom dia. Olha ele aí falando do natural. Eu só queria assim, Explica você lembrar melhor. assim, um livro assim que fez muita diferença, que é do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. E esse livro, ele trata assim o assunto de uma maneira assim muito simples. E ele traz também algumas imagens que nos ajudam nessa compreensão. E ele dá assim muitas dicas valiosas, né? Como os nossos amigos já citaram, para a gente enfrentar esse momento, né? De uma maneira mais tranquila, mais lúcida, né? Que podem tanto ajudar aquele que está em agonia, como a família, né? Que está no entorno ali, para ajudar esse nosso companheiro. Bem lembrado, Lenilson, eu adoro. Aliás, eu adoro todos os livros dele, mas esse em especial é muito bacana. Bem lembrado. Mais alguém quer colocar aí, fazer sua colocação? Super indico esse livro mesmo. E ele é pequenininho, né? É fácil. Mais alguém gostaria? A gente vai passar para o Beto, isso? Beto Correia, por gentileza. Ó, depois você lembra essa situação aí da cadeira, hein? Eu gosto que a fonte seja fidedigna. Olha, sinceramente, hoje, o que falar, né? As colocações aí primeiro da Ana Lúcia, né? Que foram excelentes, né? A situação pessoal em que ela coloca isso aí foi realmente de um esclarecimento enorme. E de todos, né? Da Alessandra, do Lima, né? Agora do Lenilson, da Mônica, do Joubert. Vocês colocaram tudo que tinham que colocar em relação a esse assunto, né? Mas como diz o nosso querido Lima, pegando uma carona no Lima, eu vou dizer para vocês que nunca mais chamaram a gente para fazer a prece pelos doentes. Porque a fama correu que onde Lima e Beto faziam a prece, o doente desencarnava. Isso é só uma brincadeira. Eu já conversei com o Lima sobre isso. Lima, se nossa fama pega, meu filho, ninguém mais vai chamar a gente para orar pelos doentes, né? É uma brincadeira, mas né, foi uma boa lembrança aí do Lima, porque, gente, cada caso é um caso, e a prece, em qualquer momento, ela é de uma importância fundamental, né? Nós estamos sempre nesse foco da prece, da importância da prece, nesses diversos momentos aqui em que Kardec, de forma muito sábia, né, ele vai colocando quanta sabedoria dessa alma, nos preparando, né, nos dando essa consciência. Eu tenho uma notícia que eu não sei se vai ser boa ou ruim para vocês. Tá? É que todos nós, nesse momento, estamos desencarnando. Tá? Então, eu não sei como é que vocês vão considerar isso, mas é uma realidade. Né? É uma realidade. Então,
a gente deve realmente, né, estar preparado. Quando é que nós vamos retornar? É lógico que o caso, Kardec coloca como alguém que está agonizando, que está naquele processo já realmente de desprendimento do corpo físico. Mas, então, em função disso, que estejamos preparados todo dia, como se ele fosse o último, né? E, consequentemente, em prece. Essa consciência de que somos espíritos nessa grande viagem, de que estamos aqui de passagem e que vamos retornar para casa, não é? Essa consciência, como a Alessandra colocou, que a doutrina espírita nos dá, meu Deus, isso aí é de uma importância fantástica, né? Para que a gente possa realmente ir fazendo esse exercício da serenidade diante desses momentos, né? Da serenidade, porque é um processo realmente natural, como diz o nosso Lenilson, né? É um processo natural que, infelizmente, a grande maioria da nossa humanidade, encarnada e desencarnada, aí entra o caso da cadeira que a Mônica se referiu, né? Encarnada e desencarnada, grande parte dos espíritos, vejam bem como a situação difere, né? E a Alessandra colocou isso, não há padrão. Cada alma é um universo complexo que vai realmente passar por esse momento de uma forma diferente da outra, né? Então, a humanidade desencarnada, grande parte, ela não tem nem consciência de que está encarnada ou que está desencarnada, face a esse processo de, vamos dizer, de sono consciencial. Então, esse conhecimento, né, de que todos nós realmente estamos aqui nessa viagem, vamos retornar ao plano espiritual, é fundamental, não somente para nós, mas para que nós possamos irradiar esse conhecimento para as pessoas que estão em nossos caminhos, em nossa volta, em nosso raio de ação. Eu já ouvi de algumas pessoas, diz, como é que é interessante, não é? Porque espírita não tem velório. Sabe por quê, gente? Porque não se acende vela, né? A gente prefere ligar, quando o ambiente está escuro, ligar uma lâmpada elétrica, porque esse negócio de vela é da época, né? Onde não existia eletricidade. Então, se acendia velas para iluminar o caminho da alma. Mas hoje, com a eletricidade, com os holofotes, é uma coisa muito, né, muito melhor. Então, não tem velório. Mas a pessoa dizendo como é interessante o velório de espíritas, porque eles ficam cantando, eles não choram, não se desesperam, não é? Isso é uma observação de uma pessoa conhecida nossa, porque realmente essa atitude é fantástica. Eu lembro muito do desencarne da minha mãe. Eu tinha chegado do estudo, da palestra, numa sexta-feira, e ela, né, naquele momento e tal, eu tinha chegado, ela tinha desencarnado uns 5 minutos, né? E aí começou aquele desespero, eu disse, para todo mundo, e vamos agradecer a Deus, vamos fazer uma prece, vamos agradecer a Deus. E eu a vi sentada na cama, meio assim, confusa, né? Percebi a presença de alguns familiares, como meu pai, por exemplo, de familiares amigos que estavam ali para recebê-la, né? E é interessante quando a gente vai realmente tendo as nossas provas pessoais de que, nesses momentos,
Eu tive um momento, por exemplo, também com uma pessoa que a maioria de vocês conheceram, que foi Elson, não é? Que foi uma coisa muito interessante. Ele desencarnou em São Lourenço, ele foi fazer um curso daquela, né? Daqueles cursos que ele fazia de medicina, como é que é o nome? Esqueci. Ele trabalhava com essas terapias, né? Naturais, e lá ele teve um AVC e desencarnou. E eu fui o último que eu conversei com ele. Ele não estava podendo conversar verbalmente e olha como é importante a situação. E eu dei a mão a ele, a mão que ele estava conseguindo movimentar ainda, e comecei a conversar com ele. Elson, sim, você me aperta a minha mão, e não, você não. Eu comecei a conversar com ele. Né? Meu irmão, você está consciente do que aconteceu com você? Aí ele apertava a minha mão. Uma vez, duas vezes. Né? E você está preparado para, né, enfrentar essa situação? E ele apertou minha mão. Né? Você realmente está com coragem, de repente, de voltar para casa? Eu falei isso com ele. Se alguém tivesse me vendo naquele diálogo com ele, fatalmente ia pensar que eu sou doido, né? E ele tranquilamente apertou a minha mão duas vezes. Eu estou preparado para voltar para casa, né? Porque ele era uma criatura que vivia se preparando a cada dia, no sentido de se desprender das coisas. Ele não tinha nenhum processo de apego a coisas materiais, né? E estava se preparando. E esse é o nosso grande desafio, realmente, de trabalhar isso todo dia, no sentido de que nós vamos voltar para casa amanhã ou depois. Então, esse processo de desencarnação, né, em que o espírito está agonizante, em que a criatura está ali, se preparando realmente, se desligando do corpo físico, ele é relativo em cada pessoa. Não há padrão. Não há padrão. A prece, como Kardec coloca, é de uma importância fundamental, porque quando você está orando por aquela alma, você está envolvendo aquela alma com energias magnéticas balsamizadoras. Está impregnando aquela criatura realmente com um magnetismo, vamos dizer assim, divino da prece, e, consequentemente, está ajudando aos espíritos que estão ali, porque, normalmente, os benfeitores espirituais eles vão estar ali ajudando no processo de desligamento dos laços, né? Que prendem o corpo físico ao perispírito. Eles vão estar ali usando técnicas. Os livros de André Luiz trazem muito isso, né? E aí é importante a leitura dessa obra de André Luiz, que nos dá uma visão fantástica disso aí. Eles vão estar trabalhando. Então, quando as pessoas que estão em torno daquela criatura que está desencarnando estão em prece, elas estão colaborando realmente com os espíritos amigos e com aquela pessoa para que ela tenha realmente um desencarne mais tranquilo, né? E é mais ou menos o que Lima estava colocando. Então, a gente sabe que quanto mais o espírito tenha conquistado, o Jober falou até nessa passagem belíssima, né, do Evangelho, em que eu acho que é João 6, se não me engano, em que Jesus fala, né? E ele fala naquele momento, olhai os pássaros, né, do céu, os lírios do campo, né?
não entesoureis vossos tesouros na terra, quer dizer, para que a gente não realmente fique onde está o vosso tesouro, está o vosso coração. Exatamente, onde nós consideramos que é o tesouro da nossa vida, nós colocamos nossos sentimentos. E aí, se a gente coloca realmente esse tesouro, né, nas coisas que, na realidade, não são nossas, são transitórias, são passageiras, né, nós vamos ter que devolver tudo ao nosso Pai e continuar o nosso voo, a nossa grande jornada infinita da vida, né? Essa viagem maravilhosa, que, infelizmente, por isso Jesus falou, né? Muitos chamados, poucos escolhidos, porque poucos ainda estão preparados para esse voo fantástico da vida, né? Para chegar, nós temos o caso, vou lembrar para vocês de uma amiga muito querida minha, né? De um casal muito querido, que me ensinou muito e inclusive, também teve uma determinada importância na vida, nem vai se comparar a pessoa comigo, né? Mas na vida de Divaldo Pereira Franco, né? Que foi o chamado seu Ederlindo Sarroriz, né? Entrem no Google, ele é tio desse Júlio César Sarroriz, que também era genro dele, né? Que faz palestra ainda hoje, pessoa fantástica também. Então, seu Ederlindo, o Divaldo, quando fez a primeira palestra, que foi lá em Aracaju, estava na casa dele, na casa de seu Ederlindo. Ele, com a irmã, ajudaram muito a Divaldo no princípio da vida de Divaldo. Então, a dona Lucília, que ela é a esposa dele, uma pessoa fantástica, e seu Ederlindo era um professor. Eu trabalhei com ele muito tempo, nós fundamos juntos o Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama, né? Vocês vejam que eu já fui expulso de vários grupos espíritas, né? Só o Francisco de Assis que está me suportando. Mas, e no desencarne de Dona Lucília, gente, depois veio, Divaldo mandou para o seu Ederlindo uma carta de Joana de Ângeles, dizendo como foi. Ela era uma pessoa fantástica, e eles eram totalmente desprendidos, né, de coisas, e era realmente um casal fantástico. E, na hora, Dona Lucília desencarnando num momento desse, e os filhos, né, as filhas, se não me engano, eram 6, né? De mãos dadas em torno, cantando, felizes, e Dona Lucília se despedindo dele. Olha só que coisa fantástica. É uma coisa que todos nós podemos alcançar. Vai exatamente do desafio de nós realmente nos impregnarmos dessa consciência. E eles cantando, quanta luz e tal, e Dona Lucília desencarnando, e aí Joana envia uma mensagem dizendo, fazendo mais ou menos um retrato do momento, em que no momento do desencarne dela, e a Dona Lucília, saindo do corpo, se ajoelha junto ao corpo, né? Junto ao corpo dela. Olha só, o espírito, quando ele conquista essa consciência profunda, se ajoelha junto ao corpo dela e agradece a Deus, né? Orando uma oração linda, agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, por esse corpo abençoado que tu me deste para passar esses anos aqui de experiências valorosas na minha vida, e a família toda cantando em derredor, né? Então, isto aí é uma conquista futura, quando a humanidade tiver uma consciência maior de que realmente nós estamos aqui nessa transição abençoada de experiência para realmente seguirmos a nossa jornada,
não é? Daqui a pouco, ao retornar, ontem mesmo a gente estava sentindo algumas dores e eu estava tentando trabalhar isso. Eu não sou corpo, eu sou espírito. Obrigado, meu Deus. A minha filha Gabriela sempre diz: papai, está sentindo alguma coisa? Agradece, porque é para o bem. E é para o bem, né? Mas nós ainda ficamos muito aflitos, ficamos muito angustiados e, consequentemente, agonizantes, né? Com medo das coisas. Então, o nosso grande trabalho é desencarnar todo dia, é em paz, é agradecer, é banhar o nosso corpo, não é? E saber que daqui a pouco a gente vai devolver essa máquina fantástica, né, que Deus nos emprestou, nós vamos devolver e vamos retornar para a nossa pátria espiritual. Então, cada desencarne ele é relativo. A criatura que se apega muito está ali por um processo de ignorância, gente. E é natural. Ninguém critique quem é ignorante ainda, porque é o estágio de infância da alma. É natural. E a pessoa se apega e ela quer ficar com coisas por causa da sua ignorância. Ela se apega a coisas e a pessoas. Às vezes, tem pessoas que acham que os outros são propriedade dela e se apegam. E vice-versa também. O problema de alguém que está desencarnando, quando os espíritos... Ali, a pessoa já está lá em respeito à idade de alguns de nós, já está lá com 100 anos, 100 e pouco, né? E a pessoa está lá se desesperando. Meu Deus, isso aí é realmente resultante da ignorância. Mas faz parte de todo esse processo, de todo esse laboratório fantástico da evolução, né? Faz parte. E quando acontece em que o espírito ele se prende às coisas da vida material, naturalmente ele está exercitando, né, a sua vontade, ele está se aprisionando, é uma prisão magnética. Às vezes se aprisiona o próprio corpo em processo de putrefação, né? Mas é o momento daquela criatura. Então, a oração é fundamental em todos os casos. E quando a família também soma, né, nesse processo de apego, de eu não quero que morra, que a pessoa está ali, está sofrendo, está com um processo, um câncer, alguma situação trazendo dor, né? Mas, infelizmente, a ignorância. E aí, mais difícil. Por isso, a chamada, vocês já ouviram falar da melhora da morte, né? Por isso, a melhora da morte. Às vezes, os amigos espirituais, naquele momento, aproveitam e injetam energia, aproveitam alguém, fluido vital, saudável, injetam energia, aí a pessoa... A febre passa, as tosses passam, a pessoa calma, aí vai todo mundo, né? Fazer aquele lanchezinho, tomar o cafezinho, fazer aquele lanche, saem do quarto, e os amigos espirituais aproveitam, né? Chamam o Beto ou Lima, olha, vamos orar para desencarnar essa pessoa, né? Às vezes nem chamam. E faz o processo da desencarnação. Quando a turma chega, já era, né? O indivíduo já se desprendeu. E é interessante que, enquanto muitos de nós ficamos aqui chorando, agonizando, do outro lado, eles estão em festa, dependendo do sucesso do espírito na sua trajetória reencarnatória. Eles estão em festa no plano espiritual, né? Aguardando, abraçando, felizes porque a criatura está saindo da morte e entrando na vida, porque essa é a realidade. Então, gente, o processo às vezes é realmente de dor, mas ainda num estágio, a Mônica falou isso, num estágio em que nós nos encontramos, porque nós somos muito apegados às coisas. Então, nós não vivemos essa realidade espiritual, essa consciência, eu sou um espírito, né? E amanhã eu vou deixar esse corpo.
E o que a Mônica comentou é uma situação que a gente, em muitas reuniões mediúnicas, né? O nosso companheiro Lima, aí, que tem nos acompanhado durante muito tempo nessas reuniões, nós vimos situações de espíritos ali querendo se prender às coisas, à matéria, ao corpo e à própria matéria, como esse espírito que estava arranjando uma encrenca danada com a família, porque estavam usando a cadeira de balanço dele. Né? E ali foi uma luta convencê-lo de que ele realmente, né, não precisava mais daquela cadeira de balanço. E ele estava chateado, aborrecido com a família, porque ninguém podia usar aquela cadeira, que era a cadeira de balanço dele. Então, são estágios naturais para um planeta num segundo estágio do seu processo de crescimento, como o nosso planeta Terra, né? Como o nosso planeta Terra. Então, quando a alma já está realmente consciente disso, já está se liberando, já tem essa visão, então o seu processo desencarnatório ele se dá realmente com muito mais tranquilidade. Né? Então, chegará um dia, e já existem algumas culturas aqui, principalmente orientais, né? Que no momento do desencarne, dependendo da vida da criatura, as criaturas ficam alegres, ficam felizes, né? Fazem até festa, né? Em função do retorno da criatura. Então, tudo depende dessa nossa conquista de consciência espiritual, né? E chegará realmente esse dia em que nós vamos ficar felizes quando chegar o nosso momento de desencarnar. E eu acredito, eu tenho confiança em todos vocês aqui, nós hoje estamos em 17, né? Todos vocês já estão nessa condição de ficarem felizes, né? Quando desencarnar. Não é isso? Tenho certeza disso. Então, meus irmãos, é um trabalho de conquista diária, né? Conquista diária. Está doendo? Obrigado, Senhor. Obrigado, porque essa dorzinha que está aqui está ajudando a tirar uma sombra, né, do meu perispírito, está me ajudando realmente a me desprender do processo material no dia a dia. Né? Então, que todos nós possamos realmente, não somente trabalhar isso em nós, perder o medo, né? Perder a angústia, a ansiedade, porque quem conquista isso realmente vai perdendo todo esse receio diante dos processos difíceis e para que a gente possa irradiar para essas pessoas que estão em nosso redor, né? Conscientizando sobre a importância da prece nesses momentos do retorno para casa, né? O retorno à parte espiritual. Um abraço em todos. Muito obrigado pela atenção. Isso porque ele diz que não tem o que dizer, gente. Ele é o responsável, esse homem é o responsável do meu evangelho, está rabiscado de ponta cabeça a ponta, não tem mais espaço para escrever. Isso porque ele disse que não tinha muita coisa a acrescentar. Agora, Beto, além de eu tomar banho de Deus todo dia de manhã, eu já vou todo dia de manhã me preparar para o meu desencarne. Eu até brinco aqui que do jeito que eu sou agitada, eu ainda chego lá do outro lado falando assim, e aí, gente, a gente parou aonde? Vamos lá, quem está aqui comigo desse lado? E assim vai, né? E a gente levar todo esse processo com mais leveza, porque culturalmente a gente sempre levou no sofrimento, e é por pura ignorância, mas a gente vai adquirindo esse processo aos poucos, esse amadurecimento. Volto a dizer, a Ana falou isso no início. Eu tinha um desafio tão grande de lidar com isso. Hoje eu já falo, olha só, é assim, tudo na vida da gente é assim, né? Conquista. É isso aí, é a transformação. Transforma para ação, né? Muito bom. Gente, então, o nosso tempo está esgotado. Antes de eu passar aos avisos finais, eu queria saber
se o nosso querido Lenilson poderia contribuir com a nossa leitura da semana que vem. Deixa eu achar Lenilson aqui no meio. Deixa eu ver aqui, Lenilson. Achei. Lenilson, você pode contribuir com o capítulo 28, o item 4, prece pelos que já não são da terra. Nós vamos fazer a leitura do item 59, por alguém que acaba de morrer. Minha amiguinha, na domingo que vem é Dia das Mães. Eu vou estar em viagem lá para Campos. Então, se você puder me deixar para outra semana, talvez fosse melhor, sabe? Sem problemas, nem problema nenhum. Isabela, você poderia, Isabela? Isabela está aí também. Só não estou vendo. Bom dia. Posso sim. Então, tá Posso, bom, sim. minha querida. Lenilson, não tem problema não, tá? Eu já deixo você, então, escalado para o item 62, amigo. Boa viagem, tá? Então, tá bom, gente. Aí é com essa alegria aí que nós estamos trabalhando. Isabela, gratidão aí pela sua, né, sua disponibilidade também. E antes da gente fazer os avisos finais, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Beto, você faz ou o Chiquinho está falando para outra pessoa fazer? A gente vai fazer. Ok. Senhor, espíritos amigos, irmãos que nos acompanham nessa jornada da vida. Nossa gratidão por mais esse momento em que buscamos a iluminação da nossa consciência, no intuito não só de nos prepararmos pessoalmente para essa grande jornada, para a compreensão de todos esses momentos sagrados da realidade da viagem de um espírito em direção à plenitude da evolução e da felicidade. A nossa gratidão, Senhor. A nossa gratidão por essa luz que nos proporciona a doutrina espírita, por essas almas abençoadas, pelo nosso querido Kardec, pelo nosso querido Chico Xavier, por tantas e tantas almas que se tornaram instrumento de Jesus nesta oportunidade em que recebemos o Consolador prometido em nossas vidas, nos iluminando, nos fazendo entender tudo aquilo que o Mestre nos disse, e muito mais ainda, como ele afirma. Assim, Jesus querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque já somos capazes de nos reunirmos num domingo pela manhã, Senhor, com essa possibilidade que a ciência nos dá, de nos reunirmos, de pensarmos em Ti, no Teu Evangelho, e de compreendermos toda essa realidade, Senhor, e esse convite abençoado para a evolução, como falávamos, não somente para o nosso bem, mas também para o bem daqueles, Senhor, que se encontram no entorno de nossas vidas. Assim, Jesus, abençoa-nos, para que nos tornemos instrumentos fiéis, Senhor, da Tua vontade, canais abençoados, Senhor, irradiando essas verdades consoladoras, querido amigo, nos propiciando a oportunidade de compreender a grande finalidade de nossas vidas. E então, Senhor, fazermos esse voo fantástico, Senhor, da possibilidade de nos tornarmos instrumentos
abençoados de Deus, Senhor, na irradiação das suas leis, junto a todos aqueles que caminham conosco pelas estradas infinitas da vida. Obrigado por esses amigos, Senhor, do plano físico e do plano espiritual. Que o teu amor nos guarde, nos fortaleça, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gratidão, Beto. Só uns avisos rapidinho, gente. Bom, relembrando a importância da gente chegar às 9 horas, né, para que a gente possa conduzir e ao máximo, né, terminar aí entre 10h20 até 10h30. Bom, avisos importantes. Última chamada do curso de tarefeiros para o Grupo Espírita Francisco de Assis. O curso vai ser sábado que vem, presencial no nosso Grupo Espírita. Eu não lembro o horário, gente, mas é a parte da manhã, acho que é 8h30 às 12h. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa tarefa do voluntariado. Eu só quero pedir, por gentileza, quem tiver interesse, falar lá no grupo que o Sandro vai fazer as anotações, tá? Outra coisa importante é que, caso você queira fazer o curso, Mônica, mas eu não sou daqui, eu vou fazer o curso porque eu quero trabalhar na minha casa espírita. Pode, não tem problema nenhum, tá? É um curso aberto mesmo, para quem quiser. Bom, nós temos aí, eu estou sem, Sandro bota aqui, palestra de sexta. Joubert, você sabe qual é o tema da palestra de sexta? Ainda não. Tem uma arte aí, mas eu vou localizar aqui. Plantão do passe e atendimento fraterno, né? O plantão do passe na segunda-feira, até 8h45 fecha os portões, não é isso, Beto? De 8h15 abre, até 8h45 fecha, né? Perfeito. Toda segunda. Isso. Atendimento fraterno, gente, ou você vai na biblioteca, na livraria, nos dias de atendimento, coloca o seu nome para atendimento fraterno, que são as sextas-feiras por agendamento, ou vocês fazem a ligação pelo telefone 22 2320 4595. 22 é o prefixo, 2320 4595. Os atendimentos são presenciais às sextas por agendamento, tá? É isso. Mônica, Fala. sexta, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. De quem que contou? Vai ser quase. Cida, pedi e obtereis. Isso. Nossa querida Cida, exatamente. Sexta-feira, 20 horas, imperdível também. Bom, gente, no mais um domingo abençoado a todos. A gente Bom se vê domingo semana a que vem. todos. Bom domingo. Beijo. Fiquem com Deus. Melhoras, Alessandro. Obrigada. E parabéns, Beto, mais uma vez, viu? Felicidades aí para você e para todos. Um beijo. Beijo. Obrigado. Beijo, gente. Fica com Deus. Tchau, Beto. Tchau, fica com Deus.